induzido, tá? Mas o que eu tenho que saber é que esse, né, olha lá, essa nuvem de elétrons ela fica em movimento porque não tem um polo para ela que vai repelir ou atrair, ela ocorre entre moléculas apolares. Então, as forças que regem as moléculas apolares para ficar uma próxima da outra se chama força de polo induzido, de polo instantâneo, ou também força de London, que também pode ser classificada como força de Van der Waals, tá vendo? Então, força de Van der Waals eu posso denominar tanto a de polo, que é as moléculas polares, como a de polo induzido, são as moléculas apolares. E London é só para as moléculas apolares, tá bom? Então aqui, né, ela tá mostrando a interação, tá? Do dipolo induzido, como fica aí esse mar de elétrons indo para lá e para cá, indução. Então, uma hora o negativo dele tá para lá, o positivo para cá, então ocorre essa atração, tá bom? Aí vamos lá. É a outra força que antigamente falava muito ponto de hidrogênio. Hoje a gente já fala de ligação de hidrogênio, porque perceberam que ela é forte, que é uma interação intermolecular em comparação com as forças de Van der Waals, é uma interação bem mais forte. Então por isso começou até a usar esse nome, ligação de hidrogênio, não só ponte ou interação de hidrogênio, tá? Então, quando que ocorre? Então ocorre nas moléculas polares em que encontra-se na sua estrutura os átomos, a gente fala FON, porque flúor, oxigênio e nitrogênio. Então se eu tiver o hidrogênio dentro da molécula ligado a um desses átomos extremamente eletronegativo, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio, então ela pode realizar ponte de hidrogênio para chegar perto de outra molécula, tá bom? E é um tipo de interação bem forte, tá? Então, olha lá, ó, onde que ocorre essas pontes, ou melhor dizendo, ligações de hidrogênio? Entre as moléculas de água, eu tenho o H ligado ao O. Lembra que o O é um daqueles elementos do FON? Então, a água ela vai se ligar uma molécula da outra por ponte de hidrogênio. Nas moléculas de DNA, naquelas bases púricas pirimídicas, né, tá? Em que eu tenho a guanina aqui, né, ligada à citosina, lá o que acontece? Na estrutura lá do açúcar da guanina, eu tenho o NH, que vai fazer ponte de hidrogênio com outro nitrogênio da citosina lá. Aqui, ó, na adenina, eu tenho o H ligado ao N, então ele vai fazer ponte de hidrogênio com o O lá da timina, tá bom? Então, na molécula de DNA, né, ocorre, para dar todo aquele formato helicoidal, então ocorre a ligação as bases, elas se ligam, as bases nitrogenadas, elas se interagem, né, por meio de ligações de hidrogênio, tá? Aí tem uma quarta força intermolecular que não vem na apostila de vocês, mas o Enem tá com essa tendência, tá sempre perguntando. Eu já vi no seriado ao FJF também, né, há 2 anos, 2018, eu vi falando, né, a respeito dessa força íon-dipolo, que é uma interação também entre moléculas, só que são entre moléculas iônicas e dipolo, ou polares, tá bom? Então ocorre essa interação para ocorrer um fenômeno ali, tá? Então lá o próprio nome já diz, vai ocorrer uma interação entre uma molécula, um cristal iônico, ou seja, que faz ligação iônica, eu tenho polo positivo e polo negativo, tem íons ali, e uma molécula polar, tá? Então, a dissolução de um cristal iônico em uma molécula polar, como que ocorre esse fenômeno físico? Lembra que dissolução é fenômeno físico. Como que ocorre esse fenômeno? Pela interação íon-dipolo, tá? Então, vamos falar, como exemplo eu tenho a molécula polar da água, né? Porque a água é polar, ela consegue interagir com a molécula do NaCl, por exemplo, que é uma molécula iônica, por meio da interação íon-dipolo. Tem a molécula polar que vai separar, né, ali interagir e formar uma mistura homogênea que se chama íon-dipolo, tá bom?
Então aqui nós temos aqui a representação, né, do cristal iônico e da água, ocorre fazendo essa separação. Essa dissolução de um cristal iônico, de uma substância iônica em uma molécula polar, que no caso é um solvente polar, que no caso a água, nós chamamos de solvatação. Tá? A água ela vai lá, dissolve aquele cristal, estabiliza os seus íons, né? E aí eu tenho uma mistura ali homogênea, tá bom? Então, para a gente finalizar essa aula, né, eu trouxe aqui uma questão do seriado da UFLA, tá? De 2018, viu? E nós vamos ver o que a questão pede, como que cai esse assunto dentro do seriado. No gelo seco, moléculas de dióxido de carbono, CO2, passam por estado sólido ao serem resfriadas a uma temperatura abaixo de 78 graus Celsius. As moléculas de CO2 e gelo seco estão unidas por... Então vamos lá. As moléculas de CO2, não falou os átomos de CO2, porque os átomos a gente já sabe que é ligação covalente, tá? As moléculas, então as moléculas, primeira coisa, eu tenho que analisar a molécula de CO2. A molécula de CO2 é aquela molécula linear, lembra-se, né? Que tem o C no meio, tem o óxido dos dois oxigênios no final, né? Do lado. E eu vou fazer um vetor, eu vou ter uma molécula apolar, porque eu vou ter um vetor puxando para o oxigênio de cá, um vetor puxando para o outro oxigênio, vai anular, eu tenho uma molécula apolar. Então, moléculas apolares, já lembrei, é a força de polo induzido, de polo instantâneo, que também pode ser chamado de força de London, que está dentro das forças de Van der Waals, né? Então, dipolo permanente não é molécula polar. Ligações covalentes não está falando entre os átomos, está falando entre as moléculas. Interações entre íons, não, isso aqui não é uma molécula. Força de Van der Waals, tá vendo? Então, a força de Van der Waals, quando não vem especificada se é dipolo permanente ou dipolo induzido, as moléculas polares, né? Eu posso falar que elas interagem entre si por força de Van der Waals ou, né, por dipolo induzido. Então, tá vendo que o Van der Waals ele engloba os dois tipos de força, certo? Então, essa é a nossa aula. Vocês farão para mim esse resumo, né, desse módulo 9, da página 209 de vocês, né, 210, tá? Não tem esse último tipo de força, eu quero verificar no resumo de vocês, e vocês farão para mim os exercícios da página 212, tá bom? Mandem a foto dos exercícios. Qualquer dúvida com relação às respostas, vocês podem acessar lá a plataforma do Objetivo, e tem lá o professor também explicando muito bem a respeito dessa aula, tá? E qualquer dúvida podem me chamar no privado que a gente tenta esclarecer, tá bom? Bons estudos, até a próxima!